Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença para mais uma aula do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, para mais uma aula sobre as Epístolas Paulinas, uma aula referente ao segundo módulo. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração para que possamos entender e compreender corretamente aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Mas acima de tudo, Pai, que possamos colocar em prática o aprendizado, porque senão de nada terá valido nosso esforço e toda a revelação que o Senhor deixou para nós. Por isso te agradecemos e te louvamos. Fica conosco. Amém. A segunda epístola aos Tessalonicenses, que Paulo escreve, exatamente porque fica evidente que a primeira carta de Paulo para essa igreja havia sido mal interpretada, quando Paulo se referiu à incerteza do dia da vinda do Senhor. Suas palavras haviam sido entendidas como se houvesse ensinado que o dia do Senhor estava perto, estava muito perto. Esse mal-entendido resultou numa desnecessária comoção em Tessalônica entre os cristãos recém-convertidos. Esses convertidos estavam perturbados e alarmados com a volta do Senhor, com esse advento do Senhor tão próximo, pelos seus entendimentos da primeira carta. Tinham um ponto de vista errado acerca dessa proximidade da vinda do Senhor. Isso acabou transformando a vida do povo crente de Tessalônica. Essa carta de Paulo, ela foi escrita para ajudar, essa segunda carta foi escrita para ajudar a esclarecer essas dúvidas que estavam deixando aí os cristãos confusos e preocupados da igreja de Tessalônica. As perseguições que estavam vivendo esses cristãos de Tessalônica, com o conteúdo dessa primeira carta que eles receberam do seu pai na fé e que levaram a desejar a viver um fanatismo escatológico, Esse fanatismo aí dos recém-convertidos que até hoje a gente percebe dentro das igrejas e dentro da nossa denominação cristã, dos evangélicos, quando a gente vê alguns pastores, algumas pessoas recém-convertidas a terem atitudes totalmente desnecessárias e erradas por não ter uma compreensão correta daquilo que os ensinamentos do verdadeiro cristão, Então, isso estava acontecendo dentro dos cristãos e dentro da igreja de Tessalônica, com o conteúdo da primeira carta que receberam de Paulo. Esse fanatismo aí, e estavam todos aguardando para aqueles dias já a volta de Jesus. Então, essa má compreensão da primeira carta de Paulo os levou também para um fanatismo imediato, para um fanatismo religioso desnecessário, a que Paulo ficou preocupado para escrever essa carta em tirar esse povo dessa angústia. Então, Paulo escreve essa segunda carta para corrigir as suas ideias escatológicas e, ao mesmo tempo, encorajar esses irmãos a perseverar e continuar na luta pela construção da igreja em Tessalônica para o dia do retorno. Apesar de Jesus não ter voltado naqueles dias conforme eles esperavam, ele iria voltar tanto para os vivos quanto para os mortos. Essa é a ideia principal. Como essa paurósia, essa paurosia, que é o advento, a volta do Senhor, não iria ocorrer naqueles dias, como eles imaginavam, então era importante que os cristãos de Tessalônica retornassem às suas atividades diárias
aos seus negócios, a ter uma vida normal, né, que haviam sido abandonados por causa desse suposto retorno imediato de Jesus. Se Jesus está voltando, não preciso de mais nada dessa vida, né? Deixe-me fazer aqui, né? Deixa aqui eu fazer algumas observações. Com a volta, né? Com o advento do movimento pentecostal moderno, os crentes passaram a pregar e profetizar com muita veemência, né, o retorno imediato de Jesus. Daí encontramos com frequência, e principalmente entre os pentecostais, a ênfase da volta de Jesus, né? Essa observação é muito importante porque esse advento, esse retorno de Jesus, há um entendimento muito errado muitas vezes, e principalmente aí pelo movimento pentecostal, de que há, né, um retorno iminente do Senhor, né? É óbvio que o Senhor voltará, né, como Paulo explica, mas há um alvoroço, podemos dizer assim, desse retorno imediato do Senhor Jesus. Então, por isso que a gente encontra com frequência aí essas coisas de profetizar, né, com muita veemência o retorno imediato de Jesus. É preciso ter muito cuidado com isso. Por muitas vezes se ouvia dizer, não precisamos de bens, não precisamos de estudo, não precisamos de nada, porque Jesus já está à portas, meus irmãos, né? Alguns aí, né, alguns pseudos estudiosos entendidos se atrevem até a marcar a volta de Jesus Cristo, né? Marcar a data e hora em que Jesus vai voltar. Isso é extremamente errado, né? E não podemos aí nos esquecer aí que foi assim que surgiu aí heresias como a dos adventistas, né? Que marcaram o dia e a hora do advento da volta de Jesus. Isso, né, conforme a gente viu, não acabou em nada, não aconteceu, né? E também o das testemunhas de Jeová, que cometeram esse mesmo engano aí, semelhante a dos adventistas, marcando aí o retorno, dizendo que houve o retorno, como de fato isso não aconteceu, né, esse advento do Senhor Jesus. Eles disseram que havia sido um retorno invisível, né? Abre aspas aí, que os testemunhas de Jeová dizem que esse retorno foi invisível e nas nuvens, né? Precisamos aprender, meus irmãos, então, com os ensinamentos de Paulo, que escreveu lá aos Tessalonicenses, afinal Jesus vai voltar, né? Ele vai sim voltar e ele não vai revelar o dia e nem a hora a nenhum ser iluminado ou a nenhuma ser iluminada, como aconteceu, né, na época moderna aí, com esses pseudos estudiosos e iluminados. Basta-nos o que diz a Bíblia. Fora disso, considere como uma anátema. Então, Paulo precisava escrever exatamente por causa disso. Nós precisamos ter esse conhecimento exatamente por causa disso, né? Para que não cometamos o mesmo engano que cometeu o povo de Tessalônica, né? E que foi necessário Paulo escrever. Então precisamos entender com tranquilidade essa segunda epístola aos Tessalonicenses. Qual foi a data provável, né, dessa epístola? Ela ocorreu aí no ano 51 ou 52 depois de Cristo. Ela foi escrita pouco depois da primeira carta de Paulo para essa mesma igreja de Tessalônica, né? O tema é a segunda vinda de Cristo, né?
E o propósito é corrigir a igreja quanto ao fanatismo originado da crença do retorno imediato do Senhor. Entende? Esse foi o principal propósito dessa carta, da segunda epístola aos Tessalonicenses. O esboço concentra-se, né? Ele se centraliza em redor da segunda vinda do Senhor, com relação aos crentes perseguidos, né? Os que não se arrependeram, com relação à apostasia e com relação a serviços, né? O sumário dessa carta aos Tessalonicenses nos leva a entender os seguintes acontecimentos. Introdução, né, a paurósia, que é o advento, o arrebatamento e o dia do Senhor, e as bênçãos e as exortações. Então, o esboço ele se centraliza ao redor do que a gente já viu, que é os crentes perseguidos, os que não se arrependeram, a apostasia e o serviço. Agora, o sumário, a introdução é sobre saudação, né, a perseguição novamente. Na introdução, nós temos a perseguição, a ação de graça pelo progresso dos crentes de Tessalônica em meio à perseguição existente, a certeza do livramento da perseguição e do juízo divino contra os perseguidores por ocasião da paurosa, né, ou do advento do Senhor. E a introdução fecha com a oração em favor dos crentes de Tessalônica. Aí nós temos a segunda parte, que é a paurósia, né, que é a paurósia, o arrebatamento e o dia do Senhor, que é a negação de que já havia chegado o dia do Senhor, né, a lista dos precedentes necessários, a rebelião, o homem das iniquidades, a sua reivindicação de divindade, a atual força restringidora do seu aparecimento, a sua condenação, seus ludíbrios, né, as ludibriações, e os crentes de Tessalônica estavam isentos de tal lúdibrio e condenação por essas cartas. E aí, então, como parte desse sumário da segunda epístola, as bênçãos e as exortações, que é a oração, amor e estabilidade, um trabalho industrioso, ostracismo disciplinador aplicado aos membros desobedientes da igreja local, e por fim a conclusão, que é mais uma bênção e saudação final. Paulo então dá ênfase sobre a escrita do próprio punho de Paulo nas próprias com suas próprias mãos, né, nas últimas e poucas linhas da epístola, como garantia da autenticidade dessa carta, né, da autenticidade dessa carta. Então ele faz essas considerações finais dentro de uma bênção escrita pelas suas próprias mãos, para que não houvesse dúvida que foi realmente ele que endereçava essa carta aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica. Então era isso que nós tínhamos para passar sobre essa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Fiquem todos na paz do Senhor e qualquer dúvida pode entrar em contato. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima aula. Amém.